Tá a fim de curtir um papo massa sobre cinema? Então você está no lugar certo. Seja bem-vindo ao Criticalista, o podcast de cinema do canal do Erd. Já fica o convite para você seguir o canal do Erd no YouTube, Instagram e TikTok, sempre com @canal do Erd. Se você preferir só escutar o podcast, pode procurar por Criticalista no seu agregador de áudio favorito. Bora lá pro episódio de hoje. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Criticalista, o podcast de cinema aqui do canal do Erd. Eu sou Erdman Correia e hoje, para falar sobre a queridinha dos cinéfilos, a produtora Super Power of, produtora dos cinemas diferentais, A24, os meus queridos amigos Rodrigo, Waga e JP. Vamos para o episódio de hoje. Queridos, queria começar ouvindo a opinião de vocês do porquê que vocês acham que a A24 é tão incrível, tão diferenciada, por que as pessoas têm tanto apelo emocional pelos filmes dessa produtora. Eu nunca vi uma pessoa, tipo, meu Deus, saiu um novo filme da Warner, eu quero assistir. Tipo, não teve isso, não existe isso. O que vocês acham? Tudo bom, pessoal? Eu entendo que a A24 conseguiu criar o que até algumas pessoas comentam, né, que é uma grife, né? Eles conseguiram, de uma maneira comercial, entrar no mercado, que é um mercado bem complicado de se entrar. Eles entraram como distribuidor, a gente vai até talvez ver alguns filmes que são distribuídos pela A24 e não produzidos por eles, né? Outros também têm depois, a partir dessa ideia de distribuir, eles começaram a produzir, e eles focaram num mercado que é um mercado que tinha autores, né? Que é um cinema mais autoral, e filmes pequenos, filmes menores que precisavam ter uma visibilidade, e um grande conhecimento deles em relação a essas obras é que eles, por terem menos produtos sendo lançados, né, eles conseguiam ter uma identidade comercial para cada um, assim. Eu acho que isso conectou com o público que estava ali querendo fugir desse cinema tão grandioso, comercial, e querendo ver outras ideias, outros autores, outros realizadores. E eu percebo que a 24 conseguiu se introduzir no mercado a partir disso, se tornando uma grife, né? Eu acho que tem muito disso que o Rodrigo falou mesmo, mas eu acho que também tem uma questão que é externa da 24. Eu acho que hoje a gente vive num momento muito... eu vou usar o termo idólatra na internet, que serve tanto para pessoas como para empresas também, para qualquer coisa. Então, eu acho que isso tudo favoreceu essa popularidade da A24, né? A questão que o Rodrigo falou de serem produções mais diferenciadas, mais, acho que originais, algo que o mercado estava precisando, e aí juntou com isso do pessoal que, cara, precisa de alguma coisa para idolatrar. Ah, eu gosto de cinema, mas a pessoa não pode só gostar de cinema e gostar de todos os estúdios. Isso é um absurdo a pessoa gostar de todos os estúdios. É um absurdo as pessoas gostarem de todos os diretores, entendeu? Então, assim, rola uma coisa que você tem que se apegar muito a algo, né? Uma pessoa, no caso aí, uma marca, a 24. Eu acho que ela tem sim uma curadoria excelente, assim, eu acho que eles fazem uma seleção muito boa de criadores e projetos, né? Tanto do que eles vão produzir, do que eles vão distribuir. Mas eu acho que tem sim um pouco dessa hora, entendeu? Que, assim, às vezes a coisa nem é tanto, mas se tem o nome A24, ganha mais, entendeu? Mais destaque. Que talvez não tivesse, fosse tipo numa Blumhouse, por exemplo, que também tem seus fãs, né? Mas eu acho que tem muito disso. Eu acho que é mérito da A24 conseguir esse feito e, ao mesmo tempo, manter, né? Então, eu acho que é mais ou menos por aí, assim. Hoje a gente vai definir aqui um primeiro vencedor, digamos assim, desse modelo de cinema produzido pela A24. O que eu quero dizer com isso? A gente selecionou, nós três aqui fizemos uma lista, cada um fez uma lista de 20 filmes e deu pra gente montar uma lista com 32 filmes. Hoje vamos definir o
primeiro vencedor de 16 filmes. E no próximo episódio vamos fazer uma parte 2 para falar mais uma vez sobre 16 filmes da A24. Hoje vamos seguir aquele padrão que vocês já conhecem aqui do canal, para quem acompanha, de Bracket Fight, 2 contra 2. Vamos fazer aqui uns confrontos diretos para ver quem vai ser o vencedor dessa parte 1, desses 16 filmes que selecionamos. Baguncei 6 vezes para a gente poder começar os nossos confrontos. E podemos começar então, senhores? Bora? Vamos lá. Saint Maud contra A Bruxa. A Bruxa, se eu não me engano, foi um dos precursores aí, né? Da fama da A24, se eu não me engano, né? Veio ali na leva, porque ela ficou muito famosa pelo cinema de gênero, né? Pelos filmes de ficção científica e os filmes de terror. Principalmente A Bruxa e outros que a gente vai falar. E aqui temos 2 expoentes desses filmes de terror. Queria primeiro perguntar, alguém quer defender Saint Maud? Duelo difícil esse, assim, de 2 filmes que são bons. Tem uma diretora muito boa, né, que é a Rose Glass, se eu não me engano, é o nome dela. E Filme de estreia dela. O filme de estreia dela, um filme pequeno, e que consegue ter você percebe sim o cinema autoral, as ideias ali de um filme que tem já um gênero muito definido, muito singular, mas ela conseguiu trazer um senso de inovação, assim, boas histórias dentro de algo que já está meio desgastado, mas esse olhar dela é bem, bem único. Mas é isso que você comentou, né? A Bruxa acaba sendo e elevando o nome da A24 já assim para o mercado, sendo também um filme pequeno de gênero que consegue sair de um local de uma distribuição menor e aí vai ganhando mundo, a ponto de o autor, né, o diretor, se tornar uma marca também, né? Que é o Eggers. Também filme de estreia do Robert Eggers. Tem um brasileiro no meio disso, né, que é o RT Teixeira, né, o RT Future está aí, o Rodrigo, estava também já junto com eles. Eu fico, obviamente, com A Bruxa nesse momento. Assim. Vai, JP. É uma batalha dolorida essa, cara. Batalha dolorida essa, ter que eliminar já de cara um desses 2 filmes, né? Mas eu acho que vai ter que ser eliminado o Saint Maud mesmo, porque eu gosto muito de Saint Maud. Assim, inclusive foi eu votei nele para ele entrar nessa lista aí, né? Eu acho um filme fenomenal, assim. Só que deu o azar de pegar A Bruxa, que é um dos filmes mais importantes da A24, como vocês já frisaram aí, é o filme, a pedra fundamental da A24 é A Bruxa, eu acho também. E o primeiro filme do Robert Eggers, que já é um grande diretor, já colocou seu nome aí, já fez seu nome, né? Também um ótimo elenco, Anya Taylor-Joy também aparecendo aí, né? Despontando aí como uma grande atriz nesse filme já. Então eu vou ficar com A Bruxa também, infelizmente, por Saint Maud, mas A Bruxa é superior. Meu voto não ia contar, eu também votaria na Bruxa, mas só pra gente não deixar passar, procurem Saint Maud pra assistir. Saint Maud tem uma pegada do horror que mistura religião ali de uma forma meio cultista, assim, né? Um culto ou uma religião, a forma de se venerar o bem e o mal de uma forma muito diferente. Que a personagem, que inclusive é a menina que faz Senhor dos Anéis, né? A série do Senhor dos Anéis. Eu esqueci o nome dela. É a que faz a protagonista, ela faz a Galadriel na série do Senhor dos Anéis. A atuação soberba, assim, um filme que merece muito ser visto. Só que A Bruxa tem o Black Phillip e poucos filmes aqui dessa lista ganharão de Black Phillip e vamos passar para a próxima. Próximo confronto, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo, filme dos irmãos Daniels, contra Bolt Tem Medo. Bolt Tem Medo é polêmico, tá? Bolt Tem Medo é polêmico porque... Eu vou deixar vocês falarem porque vocês dois falaram que tem um apreço por esse filme, mas eu vou deixar vocês falarem primeiro. JP, começa você primeiro, vai. Pra onde é que tu vai aí? Mais uma batalha muito difícil, eu gosto muito dos 2 filmes. Eu acho que eu fico aí com Tudo em Todo Lugar, porque
eu acho que é um filme mais abrangente, assim, é um filme que tem mais chance, é mais fácil de agradar. O que às vezes isso nem pode ser considerado um argumento, mas eu acho que é um grande feito você fazer um filme, né, com nível de loucura tão alto como esse, como o Bill Tem Medo, só que o Tudo em Todo Lugar, ele é muito mais amigável, assim. E eu acho que isso, assim, é um ponto positivo para esse filme, né? E é isso, cara. São dois filmes muito criativos, ótimo elenco, direção muito boa também. Só que é isso, Tudo em Todo Lugar é um filme mais amigável, vamos dizer assim. Então eu passaria ele. Vai, Rodrigo. Eu não lembro de ter comentado sobre o Boa, acho que a gente conversou pouco, assim, mas o Boa é um dos filmes que eu menos gosto do Ari Aster, assim, então, de modo geral. Eu gosto muito do senso de humor dele, eu acho que o Ari tem um senso de humor bem perturbador, assim, e os filmes, por mais sérios que sejam as consequências dos atos da história, né, e da situação em relação ao personagem, eu vejo que tem muito humor, tem muito uma maneira dele contar uma história que ele deve achar muito engraçada, assim, eu percebo que ele deve ter rido muito. O que traz desconforto pra gente talvez seja engraçado para ele, assim, é só ver a carreira dele, deve ter outros filmes dele aí, porque ele é uma marca, né, da própria A24, mas pensando no que a gente está fazendo hoje aqui, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, né, ele é o maior filme como distribuidora da própria A24, né, ele é a maior bilheteria, comercial, é um sucesso, é um fenômeno que ganhou vários Oscars, inclusive, é o que eles conseguem definir e sintetizar, assim, a nossa marca chegar a um ponto que se torna uma ótima bilheteria e o mercado também, a crítica, de alguma maneira, compra, né, e adquire. Eu não sou fã da história do filme como um todo, gosto muito da direção perturbada, videoclipe dos Daniels, que eles não são nem irmãos, mas eu ia falar irmãos Daniels, mas são amigos, né? Eu que falei Mas errado, não foi tem, mal. mas não tem como não gostar, principalmente para a gente que consumiu filme cinema asiático ou o próprio início do Indiana Jones lá, não tem como não gostar do elenco, assim, o elenco cativa, não, é impossível não gostar que esses personagens estejam juntos, contando uma história, independente do que seja essa história, assim. Então é até emocionante ver a Michelle, o Kei-Hu Kwan, eles dois juntos, né, contando como pai, como um casal, contando uma história, assim, e é ótimo, assim, eu acho ótimo, e fico com esse filme, né. Eu vou guardar meus comentários sobre Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo mais pra frente, porque é ele que vai passar, porque eu também voto nele. Porque eu queria só mudar um pouco do que o Rodrigo falou. O Rodrigo falou que o Bom Tem Medo é um dos filmes que ele menos gosta do Ari Aster. Eu já digo que Bom Tem Medo é o filme do Ari Aster que eu não gosto. E eu acho que ele tem um peso muito grande sobre as expectativas criadas ao redor desse filme, muito por culpa do que foi criado, por ser um filme da 24, por ser um filme do Ari Aster, que é uma marca da 24, por ser um filme protagonizado em diversos personagens pelo Joaquin Phoenix, que vinha do Oscar de Coringa. Então, assim, você tinha todo um ambiente criado para ser possivelmente um dos melhores filmes do ano, um filme com mais de 3 horas de duração. E eu acho que Bom Tem Medo consegue cumprir essas expectativas até mais ou menos 1 hora de filme. A primeira parte inteira do filme, até a hora que o Bo é atropelado e tem que sair do apartamento dele, toda aquela cena em que ele tem que ir até a mãe dele lá, na história, quem assistiu o filme sabe do que eu tô falando, pra mim funcionou perfeitamente bem. Era aquela tensão, era aquele tipo de filme que eu esperava ver do começo ao fim. Só que eu acho que o filme se perde, do meio pra frente, pra mim. Eu não sei se ele se perde ou se eu me perdi do filme. Porque ele entra numa piração tão louca, assim como Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tem pirações megalomaníacas, mas que você consegue acompanhar de uma forma mais fácil, e eu acho que entra um pouco do que o JP falou, que faz com que eu não goste do filme. Porque pra mim o filme tem um começo muito bom, um meio razoável e um final fraco. E não me incomoda as maluquices do filme, as pirações sexuais, os transtornos psicóticos que o personagem do Joaquin Phoenix tem. Mas eu acho que ele é um filme que se perde por... Não sei, eu fiquei com a sensação, tipo, minha sensação mesmo, assim, oficial, de que o Ari Aster, ele chegou assim, cara, eu sou um diretor tão foda que eu posso fazer o filme que eu quiser que todo mundo vai gostar.
E aí eu acho que ele meteu tanta coisa em um único filme que acabou meio que se perdendo, assim. Ficou, tipo... Ele atingiu um nível Inarritu de sensação de poder cinematográfico, e eu acho que ele se perde, assim. Então, por esse motivo, eu vou votar em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Acho que o Bom Ter Medo é um filme que é pra poucos. Eu acho que ele é um filme que tem seu público, eu acho justíssimo quem gosta do filme, só que eu acho que ele não é um filme pra todo mundo. Eu acho que vai ter gente que vai ver esse filme e vai falar, cara, que viagem, não curti, e podem até abandonar o filme no meio do caminho, assim. É porque é tanta informação que acontece que eu acho que acaba acontecendo isso, né? Não sei se vocês concordam, depois a gente pode Olha ele de falar novo aí. mais sobre isso. Aqui temos A Lenda do Cavaleiro Verde contra Hereditário. Eu já digo que A Lenda do Cavaleiro Verde, pra mim, é um dos meus 3 filmes favoritos da A24. Da minha listinha pessoal da A24, é A Lenda do Cavaleiro Verde. Mas aqui, cara, ele deu azar, né? Ele deu azar igual o Sandmold deu azar. Vou deixar essa começar, JP. Cara, de novo, 2 filmes que eu gosto muito, mas realmente, cara, eu também fico com o Hereditário, porque, cara, é só um dos melhores filmes de possessão já feitos, assim, na história do cinema, assim, tudo sem exagero nenhum, né? É um filme que corajoso pra caramba, assim, ele não ele deixa muita coisa subtendida, mas às vezes ele quer mostrar, ele mostra mesmo, assim, na cara, né? Tipo, só ver a cena das formigas, do poste e tal. Então, assim, quando é pra mostrar, ele mostra mesmo, sem vergonha. E cara, é um filme de terror, assim, pra mim, que o terror já tava numa crescente quando esse filme foi lançado. E esse filme, ele chegou meio que para consolidar, assim, falou, cara, o terror vai ficar para sempre aí. A gente tá aí já há mais de 10 anos numa leva muito boa de terror, né? Dando a entender que a gente não vai... É um gênero que não vai passar por uma crise, como já passou várias vezes, como nos anos 90, no começo dos anos 2000. Não, agora, esse filme é um dos filmes que ajudou a cimentar, assim, falar, cara, o terror tá lá em cima. Então é isso, acho que Hereditário passa tranquilo aí, apesar de gostar muito da Lenda do Cavaleiro Verde também, acho um belíssimo filme. Vai, Rodrigo. É isso que a gente estava falando do Bo, né? O Arya, acho que ele consegue nesse filme ter esse tamanho do que é a possibilidade de ser produzido, de ter atores de uma competência absurda, assim, que todos os filmes dele, por mais que eu não goste tanto do Bo, os atores estão sempre incríveis, ele consegue ter um controle e a atuação sempre está num nível muito acima do... E o cinema de gênero, às vezes, acaba esquecendo até de alguns filmes dos personagens periféricos, e todo mundo está no mesmo lugar, assim, né, no Hereditário, no próprio Bo. Por mais... E, de novo, assim, eu sinto que até mesmo a cena mais icônica do Hereditário, assim, tem humor, assim, tem um peso, tem uma acidez ali, e tem essa compreensão de que essas histórias são tão absurdas e pesadas, e tem uma... Para quem é fã do gênero, assim, eu vejo muita diversão em quem tá, como espectador de gostar muito de cinema de terror. Quando eu vejo o cinema dele, eu percebo que ele se diverte muito fazendo, e acho que o Hereditário consegue ter essa possibilidade de contar uma história que é muito intensa, um núcleo familiar muito pesado, mas que tem sequências marcantes. Mas eu não gosto do desfecho da história, assim. Ela me lembra muito do Atividade Paranormal. O terceiro Atividade Paranormal tem o mesmo final do Hereditário, tem um final muito similar com o terceiro Atividade Paranormal, que era das duas crianças, né? Das irmãs que estão dentro da casa, não sei se vocês lembram. E até mesmo a conexão com a história e o que vai sendo apontado que está por trás, as questões familiares. Isso me tirou um pouco do filme, mas é uma convenção do gênero também. Tem diversos filmes que são sobre isso, né? Principalmente essa questão da possessão, de onde vem. Mas eu tô quase votando na Lenda do Cavaleiro, porque eu sei que ele vai sair, mas eu fico com o Hereditário, assim. A Lenda tem cenas também incríveis, assim. É uma jornada... Não é um tipo de história que eu acompanho, como eu já comentei em outros vídeos, assim, Senhor dos Anéis, por exemplo, fica num lugar, e esse filme me aproxima dessa jornada heróica do cavaleiro, de uma era medieval,
ele me traz mais afeto, mais empatia do que toda uma jornada de 3 ou 6 filmes como foi o Senhor dos Anéis. Porque ele tá focado num personagem sendo conduzido por um universo muito fantástico, né? E tendo que fazer escolhas que estão ali por trás de escolhas políticas, escolhas diversas, tem todas essas manifestações, mas é só um cara tentando cumprir uma função, né? Uma jornada, assim. E aí você tem todo esse universo muito bonito, muito visual, né? Mas vamos ficar com o Hereditário mesmo. Visualmente, A Lenda do Cavaleiro Verde é um filme impecável. Eu gosto muito da montagem dele. Ele tem uma estrutura que, pra mim, é claramente gamificada. É quase que como se o jogo fosse um videogame, assim. Você começa, você conhece o personagem, chega lá o cavaleirozão de árvore, faz o desafio e começa aquela busca daquele personagem, até a forma em que as cenas são transicionadas de um bloco para o outro, é como se ele tivesse cumprido uma etapa de uma fase e estivesse passando para uma nova fase. Ele conclui aquela fase, passa para uma nova fase, conclui uma fase, passa para uma nova fase. Tem aqui mais uma vez o Barry Keoghan interpretando um personagem esquisitíssimo. Talvez ele seja o ator mais esquisito do mundo hoje em dia. E eu queria muito que alguém colocasse ele para fazer um personagem não esquisito, para ver como é que é o nível de atuação dele, fora a esquisitice que ele traz em todos os personagens dele. O Dev Patel. É o Dev Patel, não, né? É o Dev Patel ou eu me confundi? É o Dev Patel, né? O Dev Patel é o protagonista. O filme é lindo, assim, ele é simples. Ele tem toda uma mensagem de fundo. Eu acho o filme incrível. Eu acho o filme impecável. É aquilo que o Rodrigo falou. Ele é um filme que ele faz eu mergulhar numa fantasia que o filme vende e eu compro ela muito fácil. Só que Hereditário, cara, é aquilo que o JP falou. É possivelmente o melhor filme de terror aí dos últimos 10 anos, 5 anos, sei lá, desde que ele foi lançado pra cá, acho que não foi lançado um filme de terror melhor do que Hereditário. Eu ouso dizer isso, eu gosto de aspas fortes. Eu acho que não teve nenhum filme melhor do gênero lançado do que Hereditário. E ele foi muito responsável por sedimentar aquilo que as pessoas já vinham conversando, né? O tal do pós-horror, lá, que tem grupos de pessoas que discutem isso, né? Aquele terror que não é mais tanto pro susto, pro medo, mas é aquela coisa mais de sensações, de tensões, de fazer você entrar num clima de tensão, que você até toma uns sustos, mas não é um susto puro e simples por jumpscares que a gente está acostumado a ver em muitos filmes. O mesmo acontece com, sei lá, com A Bruxa acontece isso, o Good Night Mommy tem um pouco disso, o Babadook tinha um pouco disso, filmes muito nessa pegada da tensão que é criada em cima da história e lá no final acontece algo. E esse filme ele tem um jumpscare bizarro, que não é um jumpscare de susto, de barulho, que é aquela cena que o cara sai do nada e começa a correr pelado lá. Eu fiquei assustadíssimo com aquilo ali. 2 semanas depois que eu vi aquela cena, foi absurdo, porque era uma parada que eu não esperava, assim. Em diversos momentos você espera tomar um susto, e aquele era um momento completamente inesperado, assim. E só complementando um pouco do que o Rodrigo falou sobre a atuação, pra mim, talvez a maior injustiça do Oscar no ano foi a Toni Collette ter sido esnobadíssima e não ter sido cogitada pra premiação do Oscar, que é uma premiação de indústria, mas que com certeza ela foi melhor que muita gente que tava lá. Seguimos unânimes. Só um comentário sobre essa questão do pós-terror, eu acho uma grande bobagem, pós-terror, mas... eu também acho. Entendo a lógica do mercado em criar selos, né, para trazer novos produtos. Saint Maud é um que encaixaria nesse selinho também. Sim. Seguimos quase todos Hereditário. Os terror, quase todos os terror da 24. A outro pós-terror aí, ó. Não, eu acho ridículo também esse termo, cara. Sou fã do terror. Não, eu acho ridículo, eu não gosto. Eu não gosto. Ridículo, Temos aqui agora O Farol, mais uma vez, com Robert Eggers, e Joias Brutas, dos irmãos Safdie, né? Do Safdie. Irmão Safdie. Eu já vou votar logo com Joias Brutas. Eu votei. Vai, JP. Bom, eu vou representar o terror mais uma vez aqui, vou no Farol, cara. Acho esse filme belíssimo aí, uma parada, um esquema bem Lovecraftiano, assim, um terror meio cósmico, misturado com terror psicológico, assim. Eu acho ele fantástico, né? Vou falar só um pouquinho mais assim, já porque talvez ele saia mesmo, que eu já vi o vai sair comemorando ali. Então eu tenho que... É isso, acho que o Farol, cara, porra, a atuação dos dois ali é fantástica, assim, fantástica. Não tem, são intocáveis, são intocáveis as interpretações, assim.
Mas eu falando do Joias Brutas, é um filme que eu acho legal também. Eu acho um filme meio frenético, ele chega a dar uma crise de pânico, assim, se você tiver algum problema de coração ali, se tiver envolvido com o filme, eu acho que você tem que tomar um calmante assim, durante o filme, porque é um filme que não para, né, cara? Um filme que não para, é um ritmo frenético demais, assim, foi o que mais me chamou a atenção, além da atuação do Adam Sandler, muito boa. Esse ritmo do roteiro é incrível, cara, incrível, como o filme vai indo, assim, mas ao mesmo tempo eu acho ele um pouco cansativo, coisa que o Farol é pelo motivo contrário, que é um filme muito mais devagar, mas é isso, eu fico com o Farol. É um filme que me toca mais até hoje, mas é isso. Tchau, Eu vou ficar com Joias Brutas também, por motivos que eu posso falar na próxima leva para não gastar meus argumentos todos aqui. Mas só para complementar um pouco, para quem. O Farol também é um filme da RT Features, do Rodrigo Teixeira, o brasileiro que produz muitos filmes com a 24. E a dinâmica da interação dos dois protagonistas, para mim, é o grande ponto forte do filme. Eu acho que até mais do que o próprio terror cósmico Lovecraftiano que o JP falou. A interação dos dois protagonistas é incrível, assim, a forma como eles criam a interação deles e a história dentre os dois vai se desenvolvendo naquele lugar onde eles estão presos e não tem ninguém, é absurdo, assim, é absurdo. É uma ideia fantástica, só que para mim, Joias Brutas é mais filme e vamos falar mais sobre ele daqui a pouco. São dois filmes quase antagonistas aí, né? Exatamente. Tudo. Já vamos para um próximo mata-mata aqui com filmes que já estão de ladinho. A Bruxa, Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. Vai, senhores, falamos um pouco de cada um. Eu quero ver tomar uma decisão em cima disso aqui agora, tá? Vou começar. Eu percebo que A Bruxa, para mim, assim, é um filme que tem uma marca mesmo, assim, de entender que o mercado, principalmente ele pode atingir um público tão gigante, assim como é o caso da Bruxa, que querendo ou não, muitas pessoas que não são nem fãs do gênero terror acessaram esse cinema. E é a partir do sucesso desse filme, e a própria Blumhouse também tem culpa nisso também, de pegar filmes que atingiram um grande mercado, a gente começou a ter outras produções e a indústria visualizou que essa era uma possibilidade de mercado e muitos produtos foram feitos, né? Então a gente teve uma apresentação de diversos outros realizadores se conectando com filmes pequenos, com um orçamento pequeno, em que a própria Universal Pictures lançou vários, né? E aí você consegue ter essa importância do que é a Bruxa como um produto, pensando aqui como uma distribuidora da 24, e que eles conseguiram com esse produto, com esse filme. E em relação à temática, assim, eu me conecto muito com esse cinema onde você tem essa atmosfera que é sempre caótica, que você não sabe que a qualquer momento pode acontecer um perigo. O perigo está sempre ali se manifestando em relação a essa família, né? E ele tem esse contexto também religioso em volta dessa família que precisa se isolar. Tem esse cinema que é essa história que está dentro de um lugar medieval também, que você tem como é que fala? A problematização não está na questão da tecnologia, do que a gente tem de aparato hoje, moderno, né? É algo que também me retira um pouco de algumas histórias desse universo fantástico, do horror. Então ele consegue ser um filme muito pequeno, mas muito próspero, assim, em colocar todas as ideias e as manifestações do próprio terror, do que o gênero coloca ali, porque você tem todos os elementos, né? Você tem um animal, você tem o fantástico, você tem a criança, você tem a donzela em perigo, mas ele vai colocando isso de uma outra maneira, né? O Eggers vai conseguindo colocar isso em várias camadas distintas, assim, né? Porque que são as convenções dos gêneros, mas ele consegue trabalhar muito de uma maneira que foge desse habitual, assim, desse núcleo familiar. E é um filme de casa também, né? Se você pensar, eles estão dentro daquele espaço ali, que é uma casinha simples, mas é um filme que acontece muito dentro da casa e dos arredores, assim. A minha voto é pra Bruxa, né? Dito isso, eu vou votar em Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Vai, JP. O cara deixou na minha mão aí, ó. O voto de Minerva. Cara, muito difícil essa batalha aí também. Você consegue ver nos pôsteres dos dois filmes que eles são totalmente opostos, assim, né? Você vê um que é uma explosão de ideias, de cor, de movimento e personagens e tudo, enquanto o outro é uma coisa muito mais intimista, né? Uma coisa muito mais aquele que nos coloca em dúvida assim sobre o que é real, no que não é, né?
Cara, A Bruxa, quando eu assisti no cinema, eu fui sozinho assistir esse filme, Forever Alone, né? Cara, foi um filme, assim, que no começo dele, cara, parecia que eu tava vendo alguma coisa proibida, assim, que eu não deveria estar assistindo, assim, aquela cena da bruxa, assim, logo quando você tem o bebê sendo raptado, que você tem uma cena da bruxa, assim, ele tá apresentando os personagens, assim, né? Num filme convencional ali, parecia que a gente estava sendo apresentado a vilã do filme, assim, só que não, cara, já tem uma coisa muito bizarra acontecendo ali, e ela é jogada, assim, cara, aconteceu, acabou, você fica assim, cara, será que foi um sonho isso? E conforme o filme vai passando, você vê que aquilo realmente aconteceu, né? E tudo, isso para mim é genial, assim, é um filme que ele vai te fechando, mostrando que ele vai te cercando, assim, sabe? Aquele cenário daquela floresta em volta da fazenda, da casa, não sei, é claustrofóbico, assim, é muito bem feito, feito com calma, já tudo em todo lugar ao mesmo tempo, cara, é isso, uma explosão de ideias, é uma coisa muito louca e que funciona muito bem, é um dos filmes mais criativos dos últimos anos, assim, mas eu vou ficar com A Bruxa. É isso. O único argumento que eu vou dar nesse momento por ter votado no Tudo Todo Lugar ao mesmo tempo é porque eu acho que tem um filme que tem características muito semelhantes com A Bruxa, que eu acho que é melhor que A Bruxa. É esse meu único argumento. E eu não acho que Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo tenha algo semelhante pra gente conseguir equivaler. Mas esse confronto vai chegar daqui a pouco, foram vocês que decidiram, tá? Só pra deixar registrado aqui que eu passei A Bruxa, eu passaria Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. Vamos aqui agora com Hereditário e Joias Brutas. Vamos já um pouquinho dos dois filmes. Cara, pra mim, até aqui, pra mim é o confronto mais difícil, porque eu acho Joias Brutas um filme absurdo, um filme incrível, um filme de uma construção de personagem, não só do protagonista, mas de todo o universo ao redor daquele personagem, o mundo em que ele vive, que é um mundo meio bizarro, meio bizarro no sentido de que é uma coisa que a gente não tem tanto acesso no nosso dia a dia, né? O cara que lida com quase que um agiota que revende joias, e o bicho lida com judeus, lida com pessoas da NBA, lida com uma mulher com a família, lida com um amante, lida com o cara da música, um universo completamente frenético. Mas o que me pega muito com Joias Brutas é que ele teve coragem de fazer no final o que eu sempre quis ver num filme, pô. O final de Joias Brutas, pra mim, eu queria muito que acontecesse um dia numa novela da Globo. Eu aposto com vocês que ia chocar o mundo, assim, as pessoas que não acompanham, tipo, acontecer aquilo que acontece com a Dança no final do filme, que é o que Clint Eastwood falava. Clint Eastwood não. O feio, de Bom e Mal e o Feio, né? When you have to shoot, shoot, don't talk. Pra mim, uma das frases mais marcantes na minha vida, na história do cinema, que é isso. Que eu detesto quando tem um filme que você tem aquela cena e o cara começa com um discurso e aí tudo véi, foda-se. When you have to shoot, shoot, don't talk. Dito isso, eu voto em Hereditário. O Joias Brutas, para mim, assim, ele tem uma sensação essa do frenesi mesmo, de estar numa toada que tem um pouco do cinema no filme do baterista, que eu esqueci o nome agora, o Whiplash. Você está numa toada e ela vai sempre numa frequência, e ela só vai aumentando essa frequência, assim. Então o personagem do Howard, né, ele vai se colocando numas enrascadas, ele não consegue sair, mas ele ao mesmo tempo consegue sair e vai passando por isso. E eles conseguem conduzir uma história que é simples também na sua essência, né? Você está precisando resolver um problema, o personagem, mas o universo dos personagens é tão rico quanto o filme dos irmãos Coen, assim. E todos aqueles personagens periféricos que eles estão ali se conectando e resolvendo, só que é um irmãos Coen numa batida assim, né? Que você vai levando, que tem essa sensação de que aquilo ali vai para onde? E essa manifestação se dá até mesmo que você comentou do final ele terminar com um sorriso, né? Independente do que aconteça, ele está feliz que ele conseguiu a meta dele ali naquele momento. E você tem essa sensação de que acalmou. E ele era o único momento que esse personagem teria paz, né? É o único momento que ele realmente se sentiu conseguir. Sou um vencedor em vários aspectos. E é uma produção, assim, como história, como filme, como tudo, como personagem, que eu gosto muito.
e como produtor, realizador, eu gostaria de ter contado, assim, de ter esse personagem que está sempre tentando se deslocar dos diversos problemas. E agora, comentando sobre isso, eu acho que eu gosto tanto do Joias Brutas, porque ele me lembra também um pouco desses personagens, dessas personificações do próprio, como eu já comentei, dos irmãos Coen. Assim. É um universo de personas que, se você tivesse um filme como um filme do Tarantino, que é onde você pega diversos personagens, eles estão ali, né, repetindo personas, que é algo que ele já fez também, você tivesse com o universo dos irmãos Coen, esses personagens estariam transitando numa história que se conecta, né? Porque eles são muito malucos, eles estão sempre tentando fugir ou criar alguns problemas para os outros. E o Joias Brutas consegue ser esse pequeno... Acontece em Nova York, né? Tem esse frenesi, acho que, de Nova York, assim. Por mais méritos que o Hereditário tem, assim, como o cinema de terror, que é um gênero que eu gosto principalmente, mas o meu voto é pro Joias Brutas, pela sensação que ela me deu, assim, que ele me dá. Desempata de novo aí, JP. Cara, essa pra mim é uma batalha fácil, tá? Vou passar o Hereditário. É isso, cara. Gosto dos Joias Brutas também, Joias Brutas da Ansiedade aí. Gosto muito. O diretor, ele tem outro filme que também é muito frenético, que é aquele Bom Comportamento, que acho que também é da 24. E é bem legal também. Vai ficar na outra lista. Legal. Então, mas enfim, é isso. Hereditário. Passamos o Hereditário e vamos... Melhor atuação do Adam Sandler em anos, assim, né? Em anos. O que eu quis dizer pra vocês, gente, com voltar em todo lugar ao mesmo tempo, era porque eu sabia que isso aqui ia acontecer, ó. Aqui a gente tem dois equivalentes. Temos aqui na primeira semifinal A Bruxa contra Hereditário, que são dois filmes que são muito colocados, né, em comparação naturalmente por críticos, por amantes do cinema, da A24, do gênero, qualquer coisa que seja. Só que aqui, eu já adianto meu voto, pra mim, quando você coloca os dois em pesos, em comparação, pra mim Hereditário é melhor. A Bruxa tem tudo que Hereditário tem. Só que Hereditário tem mais do que tem a Bruxa. Pra mim é isso. Vocês. Olha o silêncio da dúvida. Olha o silêncio da dúvida. Vai você, JP, porque se tu votar na Bruxa, o Rodrigo desempata. Cara, então assim, eu acho que eu vou deixar pro Rodrigo aí, porque eu não quero ter o desprazer de eliminar nenhum desses dois filmes aí. Só por isso que eu vou votar na Bruxa, porque realmente são dois filmes assim que eu amo, cara. Eu adoro esses dois filmes, já vi várias vezes e os dois, eles meio que dividem aí o mesmo espaço no meu coração. É difícil separar os dois aí. Então, vou votar na Bruxa só para deixar essa bomba pro Rodrigo mesmo. Joga e joga. A Bruxa apresenta a Anya, né, que depois o Shyamalan vai trabalhar no Fragmentado, assim, e hoje ela talvez deve ser a artista, a atriz mais icônica desses últimos tempos, assim. Ela se tornou um modelo para moda, para o cinema, ela virou uma marca, né, e é impressionante. Depois do Gambito da Rainha não teve jeito também, né? O tamanho dela, assim, do que ela se torna. E o Eggers, ele consegue trabalhar bem, assim, ela como, acho que talvez um dos primeiros personagens, um dos primeiros papéis dela, assim, como protagonista, né, talvez tenha sido na Bruxa. E todo esse núcleo familiar é muito rico, muito intenso. O Ralph Ineson, acho que é o nome do pai, do personagem que faz o pai dela. A voz dele, né, a presença, a marca, assim, é muito... Tem um peso quando ele fala, você sente uma dor, assim. O núcleo familiar é muito rico, muito intenso, mas é essa jornada de elementos do próprio cinema de gênero, né? Desse terror folclórico, né? Que você tem a questão do espaço rural, do espaço onde eles se conectam com esse misticismo, com essa religiosidade daquele momento, daquele tempo. Eu gosto muito do início, do porquê que eles estão se afastando da cidade, né? Eles estão indo embora para aquela região. Tem umas particularidades ali temáticas ali por trás disso, assim, mas eles não desenvolvem tanto. A sensação de perigo constante, principalmente porque quando a gente vê o personagem dela cuidando do bebê e ele simplesmente desaparece sem nenhum pulo, um susto, algo grandioso, é muito mais assustador, né? E você fica, caramba, e agora? Isso é uma presença real, isso é uma manifestação dela, e você vai tentando entender aquele peso, aquela dor, e ela percorrendo aquele lugar do perigo.
E a fotografia, eu acho que é o mesmo diretor de fotografia dos dois, do próprio Farol e da Bruxa, assim, são sempre espetaculares. O Farol eleva a fotografia, mas aqui já começa a ter uma qualidade, ele mesmo sendo uma produção muito menor. O Hereditário é um filme que eu gosto, como eu já até comentei, até certo momento, assim. A personagem da Toni Collette, da mãe, é incrível, ela tem sim, você entende o peso, a dor e as manifestações. Os personagens que se conectam com ela, eles estão ali de uma... Como você gosta muito do ator, né? Eu lembro que o Edman falou que gosta muito do ator que faz o filho, né? Eu esqueci o nome dele. Ele tem cenas assim, e você entende o peso dos dois, quando um olha para o outro, tem muita dor ali, né? O núcleo familiar também é esse núcleo familiar quebrado, os dois filmes têm essa questão. Eu estou enrolando aqui para tentar ver qual eu defenderia. Eu já não lembro quem votou em quem aí. Acho que não tá um voto para cada, né? Eu votei no Hereditário, o JP votou na Bruxa para você poder desempatar. Como a gente está falando da A24, e aí como é essa grife, essa marca, eu a gente acho já sabe que onde isso vai parar, Rodrigo. A gente já sabe onde isso vai parar, Rodrigo. Então tá a Bruxa. A Bruxa. Tantos argumentos. Quando você falou, eu nem gosto tanto assim do Hereditário, a gente já sabia o que ia acontecer. O JP foi esperto. O JP não quis se queimar com a galera do Hereditário, porque ele também ia passar a Bruxa. Ele também prefere a Bruxa. Eu captei a mensagem, JP. Eu entendi sua jogada. É genial. Genial. Foi o gambito do rei aí. Gambito do rei. Me deixou no checkmate. Terminamos o primeiro lado. Já foram os primeiros 8 filmes. Agora vamos partir para os 8 finais. E aproveita para curtir, seguir a gente, @canal do Erd no Instagram, TikTok, YouTube, e vamos seguir aqui a brincadeira. Temos aqui X, Marca da Morte, primeiro filme da trilogia da Maxine, contra O Sacrifício do Cervo Sagrado, do Yorgos Lanthimos. Olhando assim, já de cara, eu fico tentando pensar argumentos em qual votar e por quê, porque são 2 filmes que eu gosto muito, mas por motivos muito diferentes. Também eu acho o cinema do Yorgos Lanthimos um cinema muito autoral. Eu acho que hoje, inclusive, no meio dos diretores, temos pouquíssimos diretores tão autorais quanto o Yorgos Lanthimos. Mas o que é feito em Maxine, que é feito em X, A Marca da Morte, é feito de uma forma tão bem feita que remete de uma forma muito positiva aos slashers dos anos 70, 80, 90, um subgênero do terror que eu gosto tanto e que normalmente quando a gente via esses filmes sendo feitos eram muito mal acabados, eram muito mal produzidos, eram filmes de produção B, assim, digamos, né? Simplesmente para dizer que você está inserido naquele meio, naquele subgênero. E eu acho que em X ele traz uma construção muito diferente para essa questão do slasher, né? A questão do idoso ser o slasher. Isso é muito foda, eu achei isso muito massa. Só que eu acho O Sacrifício do Cervo Sagrado um filme mais desafiador, um filme mais difícil de acompanhar, um filme mais autoral e criativo, que deixa pontas abertas e que não faz questão de te explicar. É o tipo de filme que faz, tipo assim, velho, entende aí e te vira. E aí tem quem vai entender e tem quem vai procurar no YouTube o final explicado do Sacrifício do Cervo Sagrado, né? Por esse motivo eu fico com O Sacrifício do Cervo Sagrado. Eu fico com X. O silêncio da dúvida é o que eu gosto muito também. Eu fico com X. Marquei um X. Eu acho o Pearl melhor que X, tá? Mas Pearl vai ficar pra outra lista, porque pelo que eu vi ele não tá aqui. Então a gente vai falar de Pearl em um outro momento. JP, desempata mais uma vez aí. Cara, foi o que o Erdman falou, mas uma batalha muito difícil aí, porque são 2 filmes muito diferentes e os 2 são excelentes e por motivos diferentes, assim, na minha opinião também. Cara, o X, ele mora no meu coração, sim, cara, porque ele trouxe de volta, principalmente os slashers ali o começo dos slashers com o Massacre da Serra Elétrica, lembra muito o Massacre da Serra Elétrica, principalmente, né? Tem a atuação da Mia Goth, ela tá maravilhosa nesse filme, né? Mia Goth sempre ela tá ótima, e nesse filme ela, pra mim, é o melhor papel dela, assim, a melhor atuação dela, eu acho. Mia Goth chutando figurantes no... Não, tem cena maravilhosa, a cena do crocodilo também, muito boa, né? Do lago lá, pô, excelente.
Só que Sacrifício do Servo Sagrado, cara, pô, é um filme excelente. O Atmos, ele sempre flerta com horror, assim. Né? Qualquer filme dele, eu acho que sempre tem uma pegada, assim. Até se você pegar a Favorita, tem cenas ali que você fala que você tem um estranhamento, assim, que beiram ali um horror quase. E o Sacrifício do Servo Sagrado, para mim, é o mais terror dele, assim. É o que tá mais cravado no cinema de gênero dele. E por isso ele tem um lugar também no meu coração, porque eu gosto muito do diretor e esse parece que foi quase que uma homenagem dele ao terror. Então, assim, sabe? Então, é complicado votar em qualquer um dos dois. Como eu não lembro, não sei, não tenho a garantia que nessa lista vai ter mais coisas do Atmos, eu acho que eu vou passar o Sacrifício do Sagrado, até porque já sabe que o Pearl tá aí, o Edman deu esse spoiler aí. Pode então, não estar nessa aqui, mas ele vai entrar se não entrar na primeira parte, vai entrar na parte 2. É isso. A gente pode deixar para vingar a X depois. Fica o Sacrifício do Servo Sagrado. Então, passamos o Sacrifício do Servo Sagrado para a próxima fase. Agora temos Moonlight contra Midsommar. Já passamos muitos filmes de terror, eu voto em Moonlight. Eu também voto em Moonlight. Porra, galera, aí vocês me quebram a perna, cara. Como assim, cara? Tá faltando terror, cara. Midsommar. Fala do Midsommar um pouquinho, JP, que aí mais pra frente eu e o Rodrigo a gente fala do Moonlight, porque Moonlight pra mim tem muitas coisas positivas pra falar. Cara, pra mim Midsommar quando você falou que tinha algum filme parecido com A Bruxa, eu achei que fosse esse, na verdade, pela questão do folk horror, né? Que, cara, o Midsommar ele traz de um jeito, pra mim é um dos melhores folk horror da história, assim. Né? A mesma coisa que foi feito com o Hereditário e conseguiu de novo com o Midsommar, né? Com o filme de possessão é que ele consegue com o folk horror, assim. Eu acho esse filme maravilhoso, cara. Maravilhoso. Inclusive, eu acho ele até melhor que o próprio Hereditário. Eu também acho ele melhor que o Hereditário. Sério? Vocês acham o Midsommar melhor que o Hereditário? Que loucura, gente. Eu acho melhor do que o Hereditário. Ele tem uma versão do diretor que saiu em Blu-ray aqui no Brasil, que é maravilhosa. O filme fica ainda melhor, cara. Apesar de ser mais cansativo. Uma coisa interessante é que ele é um filme cansativo. Não é para qualquer um também, não. Né? Ele é um pouco mais difícil do que o Hereditário. Isso aí eu acho que... Por isso que a popularidade dele é mais baixa que do Hereditário também, eu acho. Mas eu acho que ele... Eu percebo que ele não é que ele seja mais difícil, eu acho que o tempo dele e a jornada é mais exaustiva. É um ritmo mais... A própria personagem, a personagem vai sendo carregada, né, e sendo induzida, entrando nessa catarse, e isso vai sendo levado aos poucos, né. Eu só voto no Moonlight porque Moonlight é incrível, é outro cinema, mas caiu num lugar aí que seria difícil não votar nele, mas Midsommar é fabuloso. Assim. Cara, eu gosto tanto de Midsommar, rapidinho só, eu gosto tanto de Midsommar, porque assim, quando eu saí do Crítica Gratuita, em 2016, sei lá, eu abri o canal em 2017, comecei a gravar uns vídeos e parei. No dia que eu assisti o Midsommar, eu falei, eu preciso reativar o meu canal, porque eu preciso falar desse filme pra alguém. E o Midsommar foi o que fez eu retomar o canal do Erd, ele foi o motor crucial pra esse retorno, de tão incrível que eu achei. Mas ele não é melhor que Hereditário, na minha opinião. Eu acho Hereditário mais filme que Midsommar. Mas pode continuar aí, JP. Só mais uma coisa assim, que eu acho que o filme faz perfeitamente, assim, que é nos colocar no lugar da protagonista. Assim. Ele já começa com uma cena muito forte, que é aquela cena do carro, né? Enfim, do carburador. Sim. Lá. Que é uma cena pesadíssima. É tão pesada que a gente consegue sentir todo o luto que a personagem está sentindo. E aí, a partir daí, a gente já está envolvida com aquela personagem, já está totalmente imerso na personagem. E aí ela entra num mundo totalmente desconhecido para ela e para a gente também. Então a gente fica muito envolvido. Eu, pelo menos, consegui me sentir muito preso a esse personagem, sabe? Eu consegui sentir o que ela sentia, assim, no filme inteiro, cara. E eu acho fenomenal, assim, como isso é feito, sabe?
E tudo isso, Cara, pô, na luz do dia, aquela coisa toda. É isso que eu ia falar, né? Que é esse terror solar, né? Que aí o sol ele a foi presença... vendido assim, né? Ele foi vendido assim, né? Um filme de terror à luz do dia, né? A É, propaganda dele era essa, que assim. só se conecta também assim com a própria vila, né? Que também é esses terror solar assim que tem essa presença e as manifestações do terror folclórico anteriores, obviamente, Homem de Palha e outros que Tem ele tem muito Homem de Palha aqui, né? esse universo também é muito rico assim. E a jornada é isso que o JP está falando, essa jornada é a manifestação do luto, independente de estar num ambiente ensolarado, num período de férias de outro país, ela vai sendo carregada, né? E esse personagem, a manifestação dessa dor vai sendo conduzida, assim. Por isso que eu acho que, para mim, ele não tem personagens tão icônicos quanto o Hereditário, mas ele tem, como obra cinematográfica, ele amplia, assim. Por isso que eu gosto mais do que o Hereditário. Assim. Eu acho que é outro lugar de cinema. Assim. Eu ouso dizer que tudo que a Florence Pugh fez depois disso aqui, nada é tão bom quanto os primeiros 20 minutos dela nesse filme. Os primeiros 20 minutos da Florence Pugh nesse filme aqui, cara, é num nível de depressão, assim, eu realmente, parece que, tipo assim, um diretor ligou pra ela e falou, tipo, sua mãe morreu, vai lá, grava a cena. Porque, velho, é muito absurdo o nível de dor que ela coloca de verdade na personagem, assim, eu comprei muito. Eu acho que o Nolan gosta do Midsommar, por isso chamou ela para fazer aquela personagem no Oppenheimer, assim, né? Porque não perceberia ela como sendo aquela mulher naquele lugar, mas essa jornada dramática desse peso, porque no Oppenheimer também tem, né, essas manifestações da dor, assim, do peso, me lembrou um pouco agora. Então, dito isso, a gente virou a mesa, então é isso? Você vai mudar o voto, Rodrigo? Não. O meu é Moonlight. Assim. Moonlight é um filmaço. Então, passamos Moonlight, daqui a pouco falamos mais sobre ele. Aqui temos Vidas Passadas e Sobre a Pele. Eu queria começar falando aqui, porque conhecendo um pouco os meus companheiros de mesa aqui, Vidas Passadas para mim foi o melhor filme do ano passado. Isso gerou muitos conflitos na minha vida, tá? Pra vocês saberem. Então eu preciso veementemente defender Vidas Passadas aqui. Sobre a Pele é uma ficção científica absurda. É um filme incrível, criativo, imersivo, que mexe com a nossa cabeça. A atuação da Scarlett Johansson também aqui é qualquer nota. É absurda. As construções de mundo, de universo, as cenas em que ela transiciona de um lugar para o outro, que ela mergulha naquele ambiente meio gelatinoso, aquilo lá é muito foda, é muito bem construído. Só que Vidas Passadas, para mim, é o melhor filme de romance feito na história do cinema dos últimos tempos, não por ser um filme com pegada coreana, teve gente que... Foi tu que falou pra mim isso, Rodrigo? Que só faltou eu defender o filme porque ele tinha pegadas coreanas? Não, foi não. Alguém falou isso. Filme de estreia da Celine Song. É o filme de estreia dela? Filme de estreia da Celine Song. Filme de estreia da Celine Song. Mas pra mim, cara, Vidas Passadas, ele tem um roteiro tão absurdo. Porque a gente tá acostumado a ver em filme de romance, a gente tá acostumado a ver nesses filmes de gênero, até os que não têm finais felizes, construções que flertam muito com a sensação do espectador, de dar aquele docinho pro espectador, dele sentir um pouco daquele amor junto, dele sentir aquela vivência junto, que Vidas Passadas eu não sinto que tem tanto, saca? Vidas Passadas pra mim é um filme tão verdadeiro, tão duro, na forma em que ele diz assim, tipo, cara, a vida adulta muda tudo, você pode nunca mais viver o grande amor que você achou que você fosse viver na sua vida, e você precisa aprender a ter a responsabilidade emocional de lidar com as suas escolhas, saca? O filme ele deixa claro, dos 40 minutos até o final do filme, que os dois se gostam, que os dois se amam, que o cara quer ficar com ela e que ela quer ficar com ele. Só que existe uma vida construída, ninguém é maluco de largar tudo que se construiu para viver um amor que, tipo, velho, isso é coisa de novela, isso é coisa de filme, isso é coisa de livro, de capinha de diário, que as pessoas gostam de ler e gostam de vivenciar, mas que se elas fossem bater com aquilo na vida real, elas não escolheriam, tipo, largar tudo que construíram para viver o grande amor da vida delas. E toda a construção da infância deles, até a fotografia,
aqui é até meio batidão, assim, as cenas em que ela constrói, né? Ah, eu vou me mudar de cidade. Aí vem uma cena em que ela vai para um lado numa pista, o menino vai para o lado na outra. A cena em que eles se encontram pela primeira vez tem um carrossel atrás, que é como se o mundo girasse e eles estivessem sempre lidando com tudo ao mesmo tempo. Toda a semiótica que o filme traz, para mim, é muito perfeita. A cena do bar, em que o marido dela fica de canto e os dois ficam conversando em coreano, e o cara é escanteado completamente, eles conversam sobre o que eles seriam se multiversos existissem, e fora a cena final do filme. A cena final do filme, pra mim, mano, pra mim me deu mais ansiedade do que Joias Brutas inteiro, JP. Você que falou da ansiedade de JP, do Joias Brutas. Cara, é 2 minutos de cena do cara esperando o Uber chegar, e eu fico, caralho, beija essa mulher e vai embora, velho. E isso não acontece, velho. Desculpa pelo spoiler. Eu costumo dizer que vai ter spoiler. Eu vou colocar alguma coisa na edição pra avisar que vai ter um spoiler. Mas, tipo, assim, sério, foi um filme que me pegou muito. Me pegou muito mesmo, assim, tipo, de uma maneira muito emotiva, de uma maneira muito forte. Se vocês quiserem passar o Sobre a Pele, eu entendo muito, mas eu precisava defender com unhas e dentes o porquê que eu achei Vidas Passadas o melhor filme do ano passado. Porque pra mim é o filme que mais conversa com o tipo de sensações que eu gosto quando eu vejo um filme. Eu não sou muito de filmes com finais felizes. E não que esse filme não tenha um final que não é feliz. Ele é um final real. Eu acho que, tipo assim, o mais provável que poderia acontecer com qualquer pessoa coerente e com responsabilidade emocional na vida é esse filme aqui. Você quer aprender o que é responsabilidade emocional? Assista Vidas Passadas. Você quer ver um romance que vai fazer você ficar de coração partido? Assista Vidas Passadas. É isso. Defendi Vidas Passadas, agora vai lá vocês passar aí sobre a pele, que eu sei que vocês vão fazer isso comigo. Ai, ai. JP, vai você primeiro, porque eu sei que você vai votar no Sobre a Pele. Não deixa você pra desempatar, não. Cara, pô, Vidas Deixa Passadas... o Rodrigo pensar um pouco mais. Eu assisti Vidas Passadas semana passada, cara. E me impressionou, assim, eu acho que... Porque eu tenho um problema com romances, assim, né? São poucos que eu gosto. Esse foi um que eu gostei bastante mesmo. Talvez seja um dos melhores romances que eu já vi, assim, então eu concordo de... Não sei qual grau, assim, que pra mim não é o melhor filme do ano passado, mas com certeza é um dos melhores romances que eu já vi. Atuações maravilhosas também, pô, é um filme muito bem feito, muito, muito bem realizado, assim, no que ele se propõe a fazer, né? Aquela coisa que não é fugir muito também do convencional, né? Digamos assim, que a coisa, a grande força dele está no roteiro, eu acho. Eu acho que realmente esse final aí é de cortar o coração, cara. O final é um final que você torce para ele não acontecer, mas você sabe que ele tá para acontecer. Então você fica esperando uma virada de mesa ali, entendeu? Porra, tomara que não aconteça isso, que eu acho que vai acontecer e tal. Sei lá o quê, mas não acontece, né? Mas é sobre a pele, né, cara? Sobre a pele passa, não tem jeito. Tem como, cara. Ficção científica de primeira, assim, é isso. Não tem uma... Jonathan Glazer, cara, o bicho é maravilhoso. Agora fez o Zona de Interesse também, que disputou aí com... Que, inclusive, eu acho melhor que Vidas Passadas também. Cara, o filme... Ele é um filme muito pequeno, né? Ele não tem grandes pretensões ali, né? Mas, cara, em momentos-chave, assim, ele ganha. Ele fica na sua mente, sabe? Ele parece um filme muito comum, muito, tipo, uma linha, assim. Mas tem hora que, cara, acontece uma coisa que você fica... E aquilo fica gravado na sua mente, assim, né? Já vi esse filme várias vezes e tem cenas que não saem da minha cabeça nunca, assim. Então, Sobre a Pele. Eu só queria dizer que meu voto foi completamente emocional, tá? Que o pouco de crítico consciente que eu tenho, eu sei que Sobre a Pele é muito mais filme do que Vidas Passadas, mas, dito isso, eu voto em Vidas Passadas. Vai, Rodrigo. Mas acaba que o emocional, né? O cinema é isso, né? Ele se conecta. Quando você se conecta com as histórias, dificilmente você não vai carregar aquele filme, aquela obra para sempre, assim, né? O cinema tem isso, a arte tem isso, né? Alguma pessoa fala, nossa, esse filme é a pior coisa que eu já vi, mas independente do que alguém diga ou o mundo diga, quando você se conecta, quando ele bate ali, você carrega o filme. Eu acho bonito você carregar o filme, ele realmente ele tem esse sentimento, né? E filmes com sentimentos te abraçam, aquele filme que te abraça, né? Mas o Sob a Pele dificilmente tem um filme tão icônico. Por exemplo, eu fico pensando nas sequências de imersão da personagem alienígena, quando ela leva para aquele tanque, aquilo foi usado em quase todos os outros série, filme, virou uma imagem que o próprio Stranger Things tem isso, assim, né?
do nível a mente da personagem está em algum lugar, e aquele lugar é esse campo onde tem a água, o escuro, e aí você entra ali. E o Sob a Pele já usava isso de uma maneira, principalmente a trilha sonora, né? É um filme muito pequeno, Sob a Pele, você é carregado numa jornada que parece até te afasta inicialmente, mas aí você vai sendo conduzido. A maneira que a personagem vai se integrando nesse universo, assim. Eu li alguma coisa que o Vidas Passadas, o marido dela, da Celine Song, é o roteirista do Rivais, né? Sim. E aí os filmes têm essa... Eu achei isso interessante, assim, dessa jornada do amorosa. Que eles exatamente, assim. O Rivais também, e ele. Mas é Sob a Pele. Foi mal. Tchau, Vidas Passadas. Obrigado. Pude deixar minha opinião aqui. O último filme aqui desse lado de cá, depois é só filme que a gente já votou. Lady Bird, da Greta Gerwig, contra A Ghost Story. A Ghost Story é do David Lowery, né? É o mesmo do Cavaleiro Verde, né? O Cavaleiro Verde. Eu falei, eu comecei muito no Vidas Passadas, eu quero ficar por último nessa. Pra poder pensar que aqui eu tenho dúvidas. Como é que chama a Ghost Story? É uma história... Sombras da Vida. Nossa, horrível. Tipo. Eu gosto do Lady Bird, só que me incomoda o fato das personagens não ter a idade assim, que elas deveriam ter. Eu sei que o cinema tá... Acho que o próprio cinema da Greta ela tá fazendo isso propositalmente também, assim, porque as referências estão todas ali, né? Esse filme escolar, familiar, jornada de adolescente para a vida adulta, esse crescimento como ser humano dentro de uma sociedade, que a família é a mãe protetora, blá blá blá. Mas o que você teve talvez com as Vidas Passadas se conectando com a história, a Ghost History me conecta muito, porque é uma jornada que vai te esvaziando, assim, né? E a personagem vai sendo esvaziada e você vai junto nesse sentimento. E eu não tinha, eu acho que, referência quando eu comecei a assistir. E é um filme muito parado, muito monótono e vai cativando. Talvez alguns parte dos espectadores se afastem, mas ele foi me carregando, assim. E eu fui sentindo essa dor da personagem. Voto nele. Assim. Não lembrava que agora só vendo o cartaz que o próprio David Lowery... Você travou ou você tá pensando? Não, acho que eu travei. Voltou? Estão me vendo? Normal. O Edma que deu uma travada agora. Ah, tá. Acho que tá funcionando aí, Erd? Eu que travei. Fui eu que travei. Beleza. Volta de novo na... Então, Sou eu que tô travando aqui. Parei acho que antes de você falar... Acho que eu sei o que é aqui. Tá. Pera aí, rapidão. Vai. E aí, agora quando a gente estava passando os diversos filmes, me conecto quando comento que o Cavaleiro The Green Knight lá também é do mesmo diretor. Do Cavaleiro Verde. Então, além do Cavaleiro Verde, esse é um cinema inicial dele, um cinema pequeno. A sequência final da construção e desconstrução da casa, daquele espaço, é incrível, assim, aquilo se manifesta visualmente e é uma imagem que te, caramba, gera uma dor, um peso, e da questão do tempo passando, né, de como é que se manifesta isso. Eu acho que é por isso que ele é tão pesado, né, porque também é outro filme de luto, né, onde a personagem carrega essa dor. E o fato dele colocar essa figura, que é uma figura muito icônica do mundo imaginário, do que é um fantasma, esse lençol, e ele tem um peso dramático, e desconstruir isso é muito forte, assim, é muito visual, né? É uma grande sacada visual. É genial, é genial. E eu voto para ele. Apesar do Lady Bird ser um bom filme também. JP votar em Lady Bird, eu sou uma árvore. Bom, cara, Ghost Story é um filme, eu acho ele muito mais criativo, assim, é um filme que, né, é mais marcante também, eu acho. Embora eu acho que ele tenha um ritmo aí muito maçante, eu acho também. Ele não me pegou quanto eu gostaria que me pegasse. Eu até
comprei ele em mídia física, mas eu não peguei para reassistir ainda, tô querendo essa coragem. E aí, eu acho que o Ed vai ter que começar a dar frutos aí, porque eu vou votar em Lady Bird, cara. Sério mesmo? Vou votar assim, porque eu acho que é um filme muito real, assim, sabe? Eu acho que tem aí o que o Rodrigo falou, mas eu acho que a Greta, cara, ela consegue pegar a personalidade de personagens, principalmente femininas, e ela consegue tornar isso muito real, cara. Assim, muito, e com detalhes, sem ser delicado. Porque muita gente fala assim, tem que ser delicada, uma diretora tem que ser delicada para conseguir entender o mundo feminino e tal, sei lá o quê. Só a delicadeza de uma diretora pode fazer isso. Mas acho que nem a delicadeza, assim, são os detalhes mesmo, sabe? São personagens muito verdadeiros, assim, acho que toda a filmografia dela. Inclusive, estou muito curioso porque ela vai fazer no Crônicas de Nárnia, que ela vai fazer agora, né? Então, assim, acho que é uma homenagem a ela, o cinema dela, que eu tenho gostado bastante dos filmes dela, do texto e da direção dela, que eu acho muito competente. Então, apesar de achar legal o A Ghost Story, eu acho que ele tem uns probleminhas, é um filme que eu acho que, cara, eu acho que poderia ter um ritmo melhor, né? Eu acho que talvez um pouco mais. Eu sei que não é a proposta do filme, mas eu acho que falta um pouco ali, sabe? O Lady Bird eu acho um filme muito real. E você conseguir ser real nos dias de hoje é muito difícil, sabe? Então eu fico com Lady Bird nesse. Cara, incrível você ter voltado em Lady Bird, tá? Não esperava por essa, me pegou de surpresa. Eu acho que... Fala, Rodrigo. Não, eu ia falar que o subtítulo do Lady Bird é A Hora de Voar. A hora de Agora voar. que eu li aqui, eu falei, que bom esse subtítulo. A Ghost Story tem uma cena pra mim que me marcou muito, assim, que é uma coisa que acontece muito com filmes da 24, né? Cenas marcantes, assim. A cena em que a personagem, que a protagonista volta, logo depois que perde o marido, pega a torta, senta no chão e o cara filma em plano sequência, na realidade, ela sentando e comendo aquela torta de maneira compulsiva, assim, controlando todo o sentimento dela. Achei aquela cena muito forte. Não me incomodou o ritmo do filme. Eu logo de cara entendi que aquilo ia ser o filme. E eu acho que o ritmo é pra gente poder se sentir como um fantasma, pô. Como o personagem que vai e volta no tempo e ele tá lá e ele não tem pra onde ir, ele não consegue sair daquele ambiente, daquela casa. Ele viaja nesse espaço-tempo meio que sem saber quanto tempo, na verdade, ele ainda tá ali. E a Ghost Story é um filme até pequeno, né? Ele não tem, tipo, pra lá de 2 horas e pouco de duração. Ele é um filme até pequeno. Mas... dito isso, eu também passo Lady Bird. Eu acho que Lady Bird conversa muito mais com o cinema que eu gosto. Eu acho que a atuação da Saoirse Ronan, que é muito doido o nome dela, né? Saoirse Ronan. Como é que se fala? Saoirse Ronan, sei lá. Eu acho que é muito boa essa construção, esse filme de maturidade, né? De evolução, de descoberta. A gente tem um Timothée Chalamet aqui no começo de carreira, fazendo um rapaz bonitinho, um rapaz bonitinho ali, que é o interesse amoroso dela e tal. Eu acho que... E pra mim é aquilo que um pouco do que o JP falou, não é nem pra homenagear, tipo, velho, onde a Greta for, eu vou atrás, e é isso. Eu vou de Lady Bird, porque a Greta é foda, eu acho ela foda, eu acho que ela pensa o cinema de um jeito muito diferente também, assim. Menos autoral do que Yorgos Lanthimos, mas autoral do jeito dela. Eu acho isso muito foda. Bora começar os quebra-quebra aqui agora. Começando os quebra-quebra aqui. O Sacrifício do Ser Sagrado e Moonlight. Eu já vou começar falando do Moonlight, que na outra eu só falei que ia voltar no Moonlight e passei direto pra vocês, pra gente começar a falar um pouco desse filme. Moonlight talvez seja um dos filmes mais importantes, assim, dentro da temática LGBTQIA+, que a gente tem nos últimos anos, assim. Principalmente por ter vencido uma premiação importante da indústria, aquela pataquada lá que iam dar o Oscar pro La La Land e depois era pro Moonlight, não sei o quê. Aquilo bagunçou até um pouco a premiação do filme. Mas eu acho que essa construção do personagem homossexual num ambiente que naturalmente você tende a ir completamente contra isso, eu acho muito incrível, assim. O que o Mahershala Ali faz nesse filme aqui é absurdo. A mãe do protagonista, esqueci o nome da atriz,
Ela até ganhou o Oscar, né? Tá absurda também. As Não atuações é a desse Regina, filme são... Ela, não é a ela Regina mesma. King, não. Não é a Regina King, não. É Não é, outra. não, é a outra. Quando vocês forem falar, quando vocês forem falando, eu dou uma pesquisada aqui. É que no segundo do Barry Jenkins é que ela ganha, né? O Barry Jenkins, ele é um diretor muito sensível. Ele tem uma sensibilidade muito absurda para lidar com as histórias que ele constrói num ambiente que é beira o hostil, e você vê a dificuldade daquele personagem transicionar quem ele é e descobrir quem ele é nos seus 3 períodos de tempo, infância, juventude, vida mais adulta, enfrentando não só o fato dele ser um personagem gay, mas enfrentando o fato dele ser negro e a realidade em que ele vive. Cara, é uma construção absurda. Eu acho assim como eu diria que, eu acho que vocês vão entender um pouco a minha comparação. Assim como o Rodrigo disse que A Bruxa tá pro gênero do terror como um produto, eu acho que Moonlight tá pro gênero de drama dentro da A24 como produto. É mais ou menos isso que eu vejo, assim. Eu acho que ele foi talvez o filme que sedimentou a forma da produtora de contar histórias dramáticas. Eu acho que ele é o ápice. E não só porque ganhou o Oscar de melhor filme, mas é porque ele realmente é o melhor, assim, dentre os que foram feitos. Eu olhei aqui o nome da atriz, é a Naomie Harris. Naomie Harris, isso. O cinema do Jenkins nesse Moonlight, assim, ele consegue ter uma construção de personagens e conduzindo essa jornada entre eles. Tem essa questão toda da importância do filme, como você já comentou, mas como cinema, como cinematografia, ele é muito rico também, como construção de personagens que se deslocam do espaço-tempo do que a gente está acostumado a ser retratado no cinema, né, da maneira geral, desses homens e mulheres desse universo periférico ali na América do Norte, que transitam por um espaço também de criminalidade, ou de fuga dessa criminalidade, que ele está envolto disso. Ele consegue ser outra coisa, né? Ele consegue... É como se eu fiquei imaginando o dia de treinamento, que ao invés de se conectar com as histórias dos policiais, se conectam com a história daquele bairro, mas aqueles homens são homens que estão ali tentando, ou se conectando com o crime, ou tentando fugir disso. Mas eles estão ali, né? É esse tipo físico. Eles são homens grandes, fortes, que brilham por causa do sol, do calor intenso. O Barry consegue colocar o seu cinema autoral ali de uma maneira muito delicada. Assim, ele tem um sentimento que se distingue, né? O Moonlight me pega nisso, assim. E aí o filme pequeno consegue chegar a essa proporção que foi ganhar uma grande premiação. Ficou até meio esquecido, a confusão é maior do que o próprio filme. Mas na referência do que eu gostei de cinema dramático, com personagens que fogem um pouco desse tom melodramático do só o peso da dor e da violência carregando os personagens ou motivando, o interesse do Jenkins com esses personagens está em outro lugar, assim. Eles se conectam pelo amor também, né? Ou o amor ou o desamor, mas de uma maneira mais inteligente, assim, pelo menos para mim como espectador. E aí não tem como não gostar do filme, assim. Ele me pegou de primeira, assim. E tem uma repetição, como o Erdman até comentou, de outros filmes que vieram nessa levada, mas ele para mim é o mais marcante, assim. Ele é o mais pontual e consegue construir um melhor universo, assim. Esse universo é muito rico, muito intenso, né? E é incrível o filme, é incrível, visualmente. Vai, JP. Então quer dizer que Moonlight já passou isso? Já. Dito isso, Moonlight já passou. Cara, só falar um pouquinho então do Selo Sagrado. Assim, na verdade, comparando os dois filmes, são dois diretores aí que um se destaca pela sensibilidade, como o Erdman falou, e o outro, eu acho que pela coragem e criatividade, talvez. Eu acho que o Moonlight, especificamente, tem aí um pouco de criatividade em termos de história, né? A questão do temporal que tem aí, mas eu acho que o Latmus e o Sacrifício do Servo Sagrado, que é meu filme favorito, eu acho, tenho que rever aí Pobres Criaturas, mas o filme dele, né? Eu acho que é um filme muito corajoso, muito criativo. Assim. Então, meu voto vai para ele, né? Só para não ficar goleada aí. Só para não ficar 3-0. Mas realmente, a Moonlight ele tem muitos méritos, cara. Para mim, assim, ele não conversa muito comigo, mais por uma questão de gênero mesmo.
Para mim é um drama ali que às vezes não me pega. Assim, o drama é muito difícil de conseguir me pegar, sabe? De conseguir fazer sentir. O Moonlight ele não conseguiu, mas em questões técnicas, assim, eu reconheço todo o valor do filme, sabe? Principalmente. Então, entendo né, a comoção em volta de Moonlight, mas eu não compartilho dela. Então, assim, eu fico com o Sacrifício Sagrado. Dito isso, passa Moonlight. Outra semifinalzinha, Sob a Pele contra Lady Bird. Aqui eu já solto que aqui, se Vidas Passadas não ganhou de Sob a Pele, Lady Bird não vai ganhar. Eu passo Sob a Pele. Vai vocês dois. Eu passo Sob a Pele também, apesar de... São filmes muito diferentes, é muito difícil comparar. Não tem como comparar esses dois filmes, né? Mas... não tem nem critério para começar a comparar, né? Tem nem para onde ir ali, né? Você pode falar de protagonistas femininos, só isso. Né? Mas E aí que... ganha Sob a Pele também. Sob a Pele. Sob a Pele. Fácil aqui, né? Um ponto ganho. Sob a Pele ganhando de Lady Bird. E temos a semifinal do lado direito. Moonlight contra Sob a Pele. Um desses dois vai enfrentar a bruxa, né? Na final da parte 1. Cara, é difícil, saca? Acho que é um pouco daquilo que o JP falou. Sob a Pele talvez seja uma das ficções científicas mais importantes dos últimos anos. Talvez uma das principais, dentro daquilo que o Rodrigo falou, em redefinir o gênero para estipular maneirismos do gênero. Pessoas passaram a imitar visualidades, né? Visualidades, passaram a imitar Sob a Pele em filmes subsequentes. Assim como eu vejo em Moonlight. Assim como muitos filmes de drama, e principalmente muitos filmes com temáticas sociais, passaram a buscar tentar trazer essa humanidade que Moonlight, essa sensibilidade que Moonlight tem nos temas dele. Então, esse ponto, para mim, que são dois aspectos que os dois filmes empatam. Eu acho que vai seguir muito por gosto, vai seguir muito mais pelo nosso gosto de filme do que um ser caracteristicamente melhor que o outro, ou tecnicamente melhor que o outro. E eu acho que isso é uma coisa muito boa que a A24 faz, ela consegue ser diversa em gêneros e ser muito boa em todos os gêneros em que ela conversa. Vou dar uma de Rodrigo aqui, eu tava falando para ver se eu conseguia pensar em quem votar, eu não consegui pensar ainda, eu vou deixar o JP falar primeiro nessa, que o JP desempatou muitas. Fico com Sob a Pele, né, sem dúvidas, aí, já pelo motivo que já falei sobre o Moonlight. Sob a Pele é um filme que fica mais comigo, assim, né, desde a primeira vez que eu vi o filme, que eu sou apaixonado desde a primeira vez que eu assisti ele. Eu nem tinha me ligado em A24, né? Às vezes eu demoro, às vezes eu assisto filmes, assim, só... Porra, esse estúdio está aparecendo bastante. Aí que eu vou pesquisar, já vi vários filmes deles. O A24 ele era pré isso, eu não tinha me ligado ainda na A24 quando eu assisti o Sob a Pele. E realmente, para mim, é um filme muito marcante, assim, eu vou ficar com ele. É uma questão mais de gênero mesmo, né? Do cinema de gênero. Eu gosto muito de ficção científica e terror, tem muito de terror nesse filme também, então eu fico com ele. Sob a Pele, assim, também é um filme muito marcante, eu lembro de 2013, eu não lembro exatamente a data, mas ele tem uma... Por gostar do cinema de gênero, ele se conecta com esse cinema pequeno, com esse cinema estranho, com esse cinema que manifesta emoções e sensações que você não sabe para onde vai. E tem o Jonathan Glazer, depois no segundo filme, nesse outro filme mais recente, ele se conecta com o experimental de uma maneira de onde colocar a câmera, qual é o tipo de câmera, como posicionar, tem essa sensação de realismo, muitas conexões quando ela está dirigindo com a van dela, são personagens reais que estão ali caminhando por aquelas ruas mesmo, né? E você tem essas construções ali, porque a câmera está num ponto, numa posição que o personagem ou a pessoa que está sendo abordada não enxerga, e ele conseguir construir uma narrativa em cima disso e ter toda aquela questão visual, da imersão, do final também ser muito visual, muito forte, muito icônico. É um cinema que, de vez em quando, eu volto a assistir o Sob a Pele, assim, é um filme que marca
Principalmente nisso, eu falei, caramba, como é que ele construiu isso, assim? E é isso que você já tinha comentado, que a personagem feminina com uma jornada muito diferente do que é uma jornada narrativa, né, assim, com um arco convencional, mas mesmo assim tá ali manifestado, assim, tá ali construído e ela tem um desenvolvimento, né, como personagem, mesmo sendo uma personagem da ficção científica. Dificilmente não teria como não votar no Sob a Pele, um duelo difícil, são dois filmes incríveis, mas estão em lugares completamente diferentes. Assim. Dito isso, passa Sobre a Pele? Você também votou em Sobre a Pele, certo? Eu vou votar, eu vou fazer igual o JP falou, vou votar em Moonlight, então só pra ser goleada. Eu acho que ele tem seus méritos, mas justíssimo. Chegamos então na nossa final da parte 1 de melhores filmes da A24, A Bruxa contra Sob a Pele. Vai lá. JP, defende aí. Acabou que seus dois filmes chegaram aqui, né? Pô, é difícil, os dois muito difíceis aí, cara. É difícil ter que escolher entre um desses aí. Eu vou votar na Bruxa, cara, porque mais pelo refino dele, assim. Por ser um filme mais refinado, vamos dizer assim. O Sob a Pele tem essa questão de quase de cinema alternativo, que é muito legal. A Bruxa já é uma coisa mais refinada, claramente. E faz isso muito bem, assim, não é um filme que deixa isso atrapalhar em nenhum momento. Né? E o nível de atuações também, eu acho que apesar da Scarlett Johansson mandar muito bem, eu acho que a Bruxa tem um elenco muito mais forte, assim, né, como um todo. Né? Tem mais gente também ali, né? Eu acho que cara, fico com a Bruxa, mas por muito pouco, assim, também. É isso. Rodrigo. Como a gente está falando aqui sobre os filmes da A24, a gente já mencionou isso, eu acho que a Bruxa marca o produto, né? A A24 vai seguir esse caminho, essa jornada, esse tipo de cinema. A gente tem diretores que são a nossa marca, a gente vai colocá-los dentro desse lugar aqui, esses produtos vão sair por esses diretores, tem esse viés autoral. O Sob a Pele é anterior a isso, eu acho que eles ainda estavam se entendendo, né, o mercado. A Bruxa se manifesta comercialmente também, ela consegue ser vendida para muitos mercados. Ela se conecta com um público muito maior, assim, e eu acho que estipula a marca e organiza o que eles gostariam, ou como distribuidora, como produtora, como idealizadora de cinema. Então, por esses aspectos também, os dois filmes têm muitas qualidades, assim. Eu gosto muito do Sob a Pele, mas pensando pelo que a gente está fazendo aqui nesses duelos, o cinema do Jonathan Glazer, ele estaria em qualquer lugar, assim. Eu acho que ele não precisaria da A24 como marca para ser o cinema dele, mas talvez o Eggers precise. Agora ele está fazendo um filme fora da A24, uma superprodução, a gente vai entender esse lugar dele também. Mas a A24, enquanto ele estava pelo braço da A24, eles souberam tratá-lo e tornar o que ele é, assim. Então é a Bruxa. É isso. O filme que define, né, basicamente, o que é a A24. Temos aqui, então, o nosso vencedor da primeira etapa, da primeira jornada, da primeira parte dos 16 filmes que a gente trouxe aqui da A24. A Bruxa é o vencedor dessa primeira leva. Acho que tudo que o Rodrigo falou define bastante isso. É o filme que é a cara da A24, pô. Não tem como você falar da A24 e não lembrar da Anya Taylor-Joy fazendo o Peekaboo com o bebezinho, pô. E do Black Phillip, claro. Black Phillip, eu falei no começo. A Bruxa foi o primeiro filme que a gente falou e eu falei, pouquíssimos filmes baterão o filme que tem Black Phillip. Dito isso, vencedor da parte 1 de melhores filmes da A24, A Bruxa, dirigido por Robert Eggers. Muito obrigado, senhoras e senhores, vocês que chegaram até aqui. Muito obrigado vocês que acompanharam aqui nosso confronto de filmes da A24. Foi muito difícil deixar alguns para trás aqui. Eu confesso que eu achei que Hereditário fosse ganhar, tá? Eu confesso que eu já tinha até deixado essa telinha que vocês estão vendo aí agora do Black Phillip, do The Witch. Eu tive que pesquisar no meio da nossa gravação, porque eu tinha certeza que Hereditário ia ganhar. No fundo do meu coração era Hereditário. Mas, como sempre, os argumentos são muito bem postos pelos meus queridos companheiros de discussão.
E, por favor, JP, comentários finais. Pra mim é isso, é um dos melhores filmes de terror já feitos aí, ele mereceu ganhar essa primeira parte. E vem forte, acho que tem que ver como é que tá a galera lá da outra chave lá. Eu acho difícil bater de frente com a bruxa aí, né? E é isso, cara. Isso aí, galera. Valeu. E vamos aí esperar o próximo vídeo pra ver o que vai dar esse. Sigam o JP no Instagram lá, @anticrítico, pra vocês verem aí os textos dele sobre todos os filmes que ele vê durante a vida dele, e aí ele assiste 400 filmes por ano. Rodrigo, comentários finais. Que bom assim a gente poder ter esse panorama do que é a 24 como distribuidora, como produtora, como cinema, e ter uma diversidade também temática, mas a gente percebe que o cinema de gênero está muito próximo a eles, assim, eles estão com filmes de suspense, de terror, com bastante importância. Acho que os principais nomes da A24 saíram desses gêneros, né? Os que estão mais dominando o falar da crítica e etc. São filmes incríveis, assim, os duelos são muito... A gente tem que escolher um ou outro, mas são filmes que têm quase todos eles estão numa excelente qualidade, realmente. Assim, acho que não tem poucos filmes que eu não gosto, mas é uma questão mais pessoal, assim, mas como cinema, como cinematografia, como produto, todos eles estão com uma qualidade, e cada vez que ela vai ganhando mais força, cada ano que passa, mais produtos com mais qualidade, com mais possibilidades. E que bom que é cinema de gênero, é cinema de terror, que é algo... A gente acaba, às vezes, não defendendo tanto esse cinema, às vezes até no duelo passa um drama, passa um filme mais com outras características, mas o cinema de gênero, terror, suspense, é bem marcante, e A Bruxa sintetiza isso, assim, é um filme pequeno, com um terror muito pesado de núcleo familiar, e o Black Phillip levantou a taça, e agora vamos para a parte 2. É isso, senhoras e senhores, muito obrigado você que acompanhou a gente até aqui. Lembrando, siga o canal do Erd, @canal do Erd no YouTube, no Instagram, no TikTok. Se você quiser só acompanhar o Criticalista em áudio, você pode procurar por Criticalista no seu agregador de áudio favorito. Assista os filmes da 24, se você não viu, vá assistir A Bruxa, assista Vidas Passadas e não use o termo pós-terror, tá? Fica de dica aí, não use pós-terror, isso é muito feio, é muito nada a ver, é muito aleatório, é muita baboseira da indústria pra vender um gênero de filmes bons que estão sendo feitos por aí. Só assista, é terror e pronto. É isso, valeu e até o próximo vídeo.